E quem conversa com a gente no CBN Saúde hoje é a doutora Jordana Diniz, que é ginecologista do Centro de Medicina Fetal. Doutora Jordana, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente. Obrigado pela participação e hoje para falar sobre endometriose. Doutora Jordana, primeiro explique para a gente o que se trata a endometriose. Bruno, a endometriose é uma doença crônica, inflamatória, que acontece nas mulheres em idade fértil, porque células de dentro da cavidade uterina migram para a pelve, para outros órgãos e causam uma reação de inflamação, aderência de órgãos, o que leva a uma dor pélvica crônica, pacientes com queixas não só ginecológicas, mas urinárias, intestinais, e também a infertilidade em cerca de 30% a 50% dessas mulheres portadoras de endometriose. Tem sintomas característicos como a mulher pode desconfiar que está sofrendo de endometriose? Bom, falar sobre sintomas é muito importante porque eles são diagnosticados no consultório médico facilmente ou até mesmo em conversas informais, como, por exemplo, as cólicas menstruais que são incapacitantes. Então, é aquela paciente que ela deixa de ir ao trabalho, deixa de ir à escola, tem também alteração do hábito intestinal, ou diarreia, ou constipação, dor ao urinar, sangue, tanto nas fezes quanto na urina. Paciente que tem sintomas também podem ter respiratórios, quanto sintomas de dor em membros inferiores. Então, são sintomas inespecíficos que um bom médico, numa entrevista, deve mapear, principalmente em pacientes jovens. A cólica menstrual é esperada e ela pode ser considerada normal para muitas mulheres. A partir de que momento isso deve ser já avaliado como um problema, doutora? Então, cólica que você consegue conviver com ela durante o ciclo menstrual é esperado para todas as mulheres. No entanto, as pacientes com endometriose, elas referem cólicas que impedem o ato sexual, o trabalho diário, que impossibilitam que elas tenham o desenvolvimento de todas as atividades que habitualmente no cotidiano elas fariam, e dessa forma nós precisamos ter esse alerta. A endometriose, a cólica, ela não é frescura, não é mimimi, e essas pacientes precisam ser mapeadas e diagnosticadas corretamente. Existe alguma ligação entre a endometriose e o câncer no ovário ou de útero? Bom, com relação ao câncer de útero, não. Com relação ao câncer de ovário, casos raros, novos estudos têm sido feitos. Cerca de 1 a 2% dos casos de câncer de ovário podem ser relacionados à endometriose. No entanto, os achados de imagem no diagnóstico podem fazer com que nós descartemos possibilidades de câncer e não devemos ter essa associação. A endometriose via de regra, uma doença benigna. A senhora já citou, né, doutora, a relação entre a infertilidade e a endometriose. Necessariamente as mulheres que sofrem, forem diagnosticadas, elas terão mais dificuldade em engravidar? Tudo depende da época do diagnóstico. Eu tenho pedido muito que os colegas que não são especialistas, as próprias pacientes, pensem no diagnóstico precoce. Então, se a paciente ela é adolescente, ela tem um quadro de endometriose no início, nós podemos manejar com tratamento clínico, em alguns outros casos, tratamento cirúrgico, de forma que essa paciente não evolua com infertilidade e possa, sim, gestar, mesmo sendo portadora de endometriose. Certo. Existe cura, doutora? Hoje nós falamos em manejo. Como se trata de uma doença crônica que é relacionada ao estrogênio é um hormônio que nós, mulheres, precisamos durante toda a nossa fase reprodutiva, não posso falar de cura de endometriose. O que eu posso dizer é que o tratamento clínico, via de regra, é a nossa primeira opção. Em casos selecionados, o tratamento cirúrgico é a resolução que a paciente pode ter para o quadro e que eu preciso que essa paciente esteja comigo no consultório com uma frequência de forma a que o manejo seja de sucesso, que ela possa ter qualidade de vida, que é o que nós precisamos hoje para essas pacientes com dor crônica, dor pélvica crônica, e que ela possa engravidar e não ser prejudicada do ponto de vista fértil. Em algum caso é indicada a cirurgia ou como é feita essa cirurgia? Bom, quando a paciente chega no consultório, eu sempre digo a ela
que a cirurgia não é a nossa primeira opção. Primeiro eu preciso analisar o quadro da paciente, saber se ela tem desejo reprodutivo ou não, fazer uma avaliação multiprofissional com a equipe de outras especialidades, tentar o tratamento clínico, e os casos cirúrgicos são reservados para falha de tratamento clínico por um período. Então, a paciente usou o medicamento e ela não teve sucesso, não teve retorno da qualidade de vida. Ou a paciente tem uma doença profunda que já está prejudicando, por exemplo, obstrução intestinal, ou ela tem um quadro urinário que ameaça os rins. Aí sim a gente pensa em cirurgia. E outro caso que eu não posso deixar de dizer é a paciente que ela é infértil, que ela tem uma distorção de anatomia da pelve pela doença, aí ela tem o ganho sim da cirurgia para restauração de anatomia nos casos de gravidez natural, sem método de reprodução assistida. Para esses 3 casos que eu te disse, a cirurgia é indicada. Doutora Jordana Diniz, muito obrigado pela participação, um ótimo dia. Eu que agradeço para você também, bom dia a todos.